Olá, irmãs. Eu saúdo cada uma de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu quero dividir com as irmãs aquilo que eu entendi do texto que eu vou ler do Manancial. Então, o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, hoje o texto do Manancial ele foi escrito pela Priscila Mota e ela pede que leiamos Isaías 61. Vamos lá? E diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor, em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim, faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém? Então, oremos. Pai, obrigada por essa palavra, que nós possamos entendê-la e meditar nela de forma que ela possa ser transformadora. Perdoa, Senhor, o que fazemos de errado e faz com que nós possamos compreender a Tua vontade para nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãs, hoje eu vou iniciar a nossa meditação contando uma historinha que eu adaptei para o nosso contexto aqui. E a história de um filho e de um pai. Este pai vinha observando que seu filho não estava na melhor época da sua existência. Este jovem estava passando por aquele tempo difícil em que tudo dá errado, os amigos o traem, você não tira boas notas, a namorada parece que não vinga, enfim, ele se acha feio, ele se acha derrotado. E o pai, observando aquilo, por mais que o incentivasse, não conseguia tirá-lo daquele estado mental de que tudo era ruim e que as coisas não davam certo, porque ele não tinha valor. Então o pai teve uma ideia e um dia o chamou para conversar. Aí falou: filho, eu quero conversar com você e eu acredito que você vai gostar dessa conversa. O filho falou: então vamos lá, papai. O pai veio, tirou a carteira do bolso e mostrou para o filho uma nota de R$100. Falou pro filho: você sabe o que é isso? E o menino: lógico, né, pai? São R$100, uma cédula de R$100. O
pai falou, você quer essa cédula para você? Opa, lógico que quero, disse o menino. Quero sim, nossa, vou comprar uma bombeta, vou comprar uma camiseta, nossa, quero sim, pai. Aí o pai falou, então espera um momentinho. Pegou aqueles 100 reais, amassou. E quando a nota estava bem amassada, ele abriu e falou, filho, você ainda quer os 100 reais? E o filho, não entendi nada, porque o senhor amassou, mas eu quero, lógico. Tá valendo a mesma coisa, quero sim. Aí o pai falou, então peraí. Jogou a cédula no chão, pisou. Pegou a cédula, mostrou pro filho, falou, e agora? Você ainda quer esse dinheiro? Aí o rapaz falou, sim, pai, lógico, 100 reais, eu não vou abrir mão nunca, né? 100 reais são 100 reais. Aí o pai falou, então eu vou fazer mais um teste. Aí ele viu ali no quintal uma pequena poça d'água com uma lama. Pegou a nota de 100 reais, jogou na lama, passou bem lá, a nota ficou toda suja. E o menino olhando aquilo falou, nossa, meu pai, ó. Aí o pai mostrou a nota para ele e falou, você ainda quer essa nota? O rapaz falou, lógico, pai, não faz sentido, né? Você sujar toda a nota, mas eu quero, lógico. E o pai falou, e por que você quer essa nota? Aí o menino falou, porque vale 100 reais. Ele falou, mas essa nota está suja, amassada, cheia de lama. Aí o menino falou, não, mas ok. Apesar de tudo isso, ela continua valendo 100 reais. Aí o pai falou, é sobre isso que nós vamos conversar. Sobre o amor de Deus. Então, meu filho, eu quero que você se lembre em cada minuto da sua existência. Que não importa se você está totalmente amassado pelas circunstâncias da vida, pelas dificuldades, por tudo que tem enfrentado. Não importa se você se sente no chão, porque seus amigos foram desleais, porque seu namorado traiu, porque as coisas não têm dado certo. Não importa se você está sujo na lama do pecado, ou sujo pelas coisas que tem feito escolhas erradas. Não importa. O amor de Deus por você é ímpar, é único, porque o seu valor para Deus é inestimável. Então não importa, meu filho, qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, lembre-se sempre que o seu valor para Deus é o mesmo. Ele mandou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz por você. Ele ressuscitou, está vivo. Tudo isso porque o seu valor não muda a despeito de qualquer circunstância, de qualquer situação que você possa estar passando. Então, meu filho, assim como essa nota de 100 reais nunca perdeu o valor por tudo que ela passou, o seu valor também nunca se perderá para Deus. Então, não tenha uma atitude derrotista. Escolha a porção certa, aquela que vai fazer com que você possa ver quem realmente você é. Bom, irmãs, então o nosso manancial hoje foi escrito pela Priscila Mota, o título é Futuro Próspero, e ele escolheu o capítulo 61, versículo 9, como versículo-chave, e diz assim, e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como descendência bendita do Senhor. Coisa linda, né? Bom, então esse texto aqui fala sobre aqueles pais que receiam, ficam com medo em relação ao futuro dos filhos. E fala também que esse texto que a gente leu de Isaías, ele cai assim como se fosse um bálsamo, um lenitivo, uma coisa que acalenta o nosso coração de esperança. Por quê? Porque existe uma promessa de Deus para os nossos filhos. Quando você lê ali Isaías 61, você vê, Deus tem uma promessa. Mas a gente não pode abrir mão da nossa responsabilidade, não é? Então, assim, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. E quando eu digo aqui filhos, eu não estou me referindo
aquele filho que é da família Doriana, né, que a gente vê na propaganda, que é o café da manhã com a mesa bem posta, papai, mamãe, 2 filhos limpos, todos fofos e penteados. Não é desta família que eu estou falando. Estamos falando aqui dos filhos, netos, filhos sobrinhos, filhos adotivos, filhos agregados. Então, independente de como seja a sua família, aqui a gente está falando daquelas crianças, daquelas pessoas que estão sob a sua responsabilidade. E você sabe quais são. Então, a Bíblia diz que os filhos benditos do Senhor são filhos que vivem experimentando a bênção do relacionamento com Deus, que conhecem os seus mandamentos e os cumprem. Conhecem a Deus e reconhecem sua voz indicando-lhes o caminho. São filhos que têm pais comprometidos em levá-los a um relacionamento íntimo com o Criador. Mas para a gente poder levar os nossos filhos a esse relacionamento, nós temos que ter intimidade. Se você não lê a Bíblia, você não estuda, você não ora, você não tem conexão com Deus, você não é uma pessoa grata e obediente, como é que você vai apresentar isso para os seus filhos? Não tem como. Então, por quê? A gente só pode dar aquilo que a gente tem para dar. Se você não tem isso para dar para o seu filho, ele não vai receber. E isso é responsabilidade sua. Agora, a Bíblia fala, né, que a gente tem que ensinar o caminho em que eles devem andar, porque depois eles não vão se desviar dele, mesmo quando eles se tornarem velhos. E se descobrirmos isso com eles já adultos, a promessa de Deus é eterna e não tem prazo de validade. Então, não é porque seu filho já cresceu, já é grande, e a gente descobriu o amor de Deus já numa idade já avançada e que os nossos filhos já estão em outros caminhos, que a gente não pode mostrar para eles o caminho certo. Não tem nada a ver. Por quê? Como diz aqui, a palavra de Deus não tem validade, não vence. Então, a gente tem que começar hoje, já nesse minuto, a instruir os nossos filhos, pois a promessa é para a gente também, para aqueles que já chegaram mais tarde. Ainda há futuro para os seus filhos. Você tem que contar com a fidelidade de Deus. Eu conto. Então, e eu penso também que a oração que vai fazer diferença na vida do seu filho é aquela oração que você fizer por ele, né? A gente pode até pedir para outras pessoas orar, mas a gente não pode terceirizar isso. A gente tem que orar pelos nossos filhos, porque é a oração que fará diferença na vida deles, é a oração que nós fizermos por eles. Então, a promessa de Deus, ela não vai falhar, não falhará de jeito nenhum. Mas a gente também não pode vacilar, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, apresente o Senhor Jesus Cristo para os seus filhos. Se ele ainda não conhece a Jesus, faça isso. Não importa qual seja a idade deles. Eles podem achar uma bobagem, eles podem pensar o que eles quiserem. Não interessa. A gente tem que agradecer a Deus pelos filhos que já conheceram Jesus Cristo e tem que orar por aqueles que ainda não conhecem. E olha só, eu queria dizer para as irmãs uma coisa que para mim é muito importante e eu quero compartilhar. Então, às vezes a gente olha para os filhos e pensa assim: os meus filhos não estão nos caminhos do Senhor porque eu não fiz a minha parte. Ok, talvez você não tenha feito a sua parte quando poderia ter feito, mas você poderá fazer agora, não tem problema nenhum, porque como a gente viu aqui, a palavra de Deus não tem validade. Mas o importante, minha irmã, é que você se lembre a cada minuto da sua existência que quem vai levar o seu filho, os seus filhos a Jesus Cristo não é você. Você só vai fazer a sua parte, porque quem vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então você não tem que se sentir culpado se ele ainda não está nos caminhos do Senhor. A sua parte você faz, o resto confia a Deus e Ele fará. Amém? Bom, o nosso manancial hoje termina assim: não deixe de falar de Jesus aos seus filhos. Amém? Bom, irmãs, como sempre,
vou me despedindo, deixando um abraço fraternal, um abraço de ursa e encerro com a nossa palavra de ordem, que é saudades.